Porque existe, e agora eu vou exemplificar, o ser como o real, a vida vivida, e o dever ser, a vida pensada, o abstrato. O ser é o concreto. E a disparidade, ela é invencível, ao menos aqui no Brasil e na América Latina, como regra. E essa disparidade mostra a criminologia, ela se acentua ainda mais no campo da execução penal, como eu mencionei antes. É aí que existe campo mais do que propício para construir-se teses e para tentar, a partir, repito, de dados reais, de dados ônticos, saber qual o ponto de partida. Ou seja, o fato é esse, está demonstrado, está-se aqui, numa cela, por exemplo, hipoteticamente, lotada e superpopulada. Esse é o dado real, ôntico, concreto. O que diz a norma? A norma diz que tem de ser cela individual. Então, a partir do dado ôntico, aportado pela criminologia, o jurista tem de começar a empurrar, a enviar esse dado, esse fato, esse dado ôntico, real, concreto, em direção à norma, para diminuir esse abismo. Então, na execução penal, e eu vou insistir, a execução penal é o campo onde existe a maior disparidade entre o ser e o dever ser, entre a vida vivida e a vida pensada, entre o concreto e o abstrato. É por isso que eu venho dizendo e sustentando da impossibilidade de separar-se o estudo do direito penal, do direito processual penal, da criminologia, da sociologia criminal e de outras ciências zetéticas. O que é uma ciência zetética? Qual a diferença? A ciência zetética, ela apura, ela pesquisa, ela investiga. A ciência dogmática, o método dogmático, ele consiste numa forma de interpretar-se textos de maneira separada, como se fossem realmente dogmas, algo imodificáveis, absolutos. Se fosse diferente, aí estar-se-ia legislando, o que evidentemente nunca vai impedir de alegar-se pelo campo próprio a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade de um preceito de lei. Isso é outra coisa. Mas a dogmática, ela se diferencia da zetética, a disciplina, a matéria dogmática, a partir desse balizamento. E outro detalhe interessante. A Carta Federal, a partir do artigo 2º, ela auxilia a entender o que significa o conceito em si do direito penal. Porque o direito penal, ele pode ser visto, analisado e estudado de mais de uma forma. E aqui eu quero deixar claro que as pessoas podem entender o direito penal como a doutrina penal,
que se aprende em livros, que se aprende em aulas, em artigos, em vídeos. Esse é um ponto. Por outro lado, tem-se as agências executivas, que eu mencionei antes. Poder punitivo estatal formal, as polícias, que pertencem ao poder executivo. E tem também a lei penal. A lei penal que é realizada pelos legisladores. Aí tem-se, nessa ordem, os poderes executivo, depois do legislativo e, por último, o judiciário. Então, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo fala por primeiro, o executivo, as agências executivas, no caso, que eu mencionei aqui, aplicam a lei, e o judiciário fala por último. Daí essa ordem, a que se refere a norma consubstanciada no artigo 2º da Carta Política da República. Então, é importantíssimo que se separe e se diferencie esses conceitos, porque todos eles podem ser abarcados pelo direito penal. Então, às vezes, pode-se dizer que o direito penal proíbe tal conduta. Aí refere-se o intérprete à lei penal. Agora, se alguém disser, e isso é um tema da moda agora, entre aspas, que o direito penal resolve ou nunca resolveu o problema da droga, aí está se referindo ao poder punitivo estatal formal, exercido pelas agências executivas. E outro ponto interessante que eu gostaria de deixar aqui bem esclarecido é que inexiste direito penal, como alguns sustentam, subterrâneo. O que se tem aí, nesse caso, é o poder punitivo informal, exercido à margem da lei. Eu tenho algumas playlists nas minhas redes sociais com todos esses temas. E são coisas completamente diferentes. E mais um detalhe importante: esse dado também vem da criminologia e da sociologia criminal. E outro detalhe, essencialíssimo: o poder punitivo informal, atentem, o poder punitivo informal existe somente porque o poder punitivo formal estatal o permite. Esse é outro ponto. Tudo isso que eu mencionei e falei aqui, eu volto a insistir, tem total respaldo na disciplina, no saber criminológico. O direito jamais, como sistema normativo cerrado para os dados da realidade, seria capaz, sem esse aporte ôntico, de resolver essa questão. Então, a ideia fundamental, a tese fundamental é essa: a construção de tese a partir de uma doutrina do conhecimento fundada na realidade. E para se fazer isso, e para se estudar, se analisar e se examinar dessa forma, tende-se obrigatoriamente a recorrer-se ao saber criminológico, ao saber sociológico criminal. Então, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez muitíssimo a todos pelo convite e
me coloco aqui ao dispor para eventual debate ou para responder alguma pergunta, porque a dogmática penal e o estudo da criminologia, eles têm um tempo mais ou menos determinado. O ideal é que esse tempo seja respeitado, inclusive para que as pessoas possam pensar, possam raciocinar e, mais do que isso, reelaborar uma tese a partir desses fundamentos e desse alicerce constitucional, desse alicerce oriundo do direito internacional dos direitos humanos. E lembrando outra vez aqui, e mais uma vez eu citarei aqui, antes de encerrar, um exemplo prático, uma norma constitucional que conflite, ou que, mesmo sem conflitar, diga algo diferente do que diz uma norma de direito internacional dos direitos humanos, vai prevalecer sempre a que mais benefícios traga para o ser humano. E como diz a Constituição Federal, artigo 1º, caput, incisos 2º e 3º, que o Estado democrático de direito, esse é o postulado maior, o primeiro. Tudo vem daí, todos os outros decorrem dele, todos, absolutamente todos. Esse é o postulado continente do Estado democrático de direito. Todos os outros, devido processo legal, duração razoável do processo, são conteúdos desse continente. Sempre quando houver, portanto, alguma falta de sintonia entre algum preceito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos, vai prevalecer a regra que mais beneficie a pessoa. E o conceito de pessoa também pode ser extraído da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ela diz que pessoa é todo ser humano. Artigo 29, norma interpretativa. Nesse sentido, também existem diversos precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal. E quando eu disse que eu exemplificaria, eu faloei aqui da seguinte maneira: razoável duração do processo é um dos preceitos incluídos no rol do artigo 5º da Carta, inciso 78. Ela garante que o processo inicie e termine num tempo razoável, sem, entretanto, nada mencionar no tocante à sanção decorrente da inobservância desse preceito. Agora, os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, dentre outros, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eles vão além. Eles determinam expressamente, está escrito, a soltura do preso. Então, nesse caso, prevalece a norma oriunda do direito internacional dos direitos humanos. Então, mais uma vez, fica aqui o meu muitíssimo obrigado pelo convite, pela paciência em me ouvir, e declaro que eu estou sempre ao inteiro dispor dessa equipe para novos cursos, para novas aulas, novas palestras, e dessa forma, portanto, eu devolvo a palavra à eminente colega. Muitíssimo obrigado a todos.